Bom, meus irmãos, essa semana nós temos como tema alguma coisa sobre o Evangelho. O tema é livre, desde que a gente fale alguma coisa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu, então, a partir de uma conversa que nós tivemos ontem de noite, eu e o tio Paulinho, a gente ficou buscando e pensando que todas as vezes a gente fala e a gente vai se tornar repetitivo quando a gente vai falar sobre um capítulo. Eu gosto de falar do capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Outras pessoas também gostam de falar. Então, hoje, no dia de hoje em especial, porque eu recebi a revista no dia de ontem, a Revista Internacional do Espiritismo, e quando eu abri ela, dizia Carta ao Leitor. Eu resolvi ler a Carta ao Leitor e eu acho que cabe muito bem nessa semana a gente estar falando sobre essa Carta ao Leitor. Por quê? Porque ela faz uma referência muito especial a esse livro. Nós estamos nos aproximando do mês de abril, quando nós comemoramos os 160 anos do lançamento desse indispensável e imprescindível Manual da Vida, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente abre e sempre tem uma lição que a gente pode aproveitar. Quando a gente fala aqui na frente e a gente diz, não acreditem naquilo que a gente fala, né? Experimente vocês para que vocês tenham também essa provação, essa prova. A gente fazia por muito tempo uma dinâmica diferente aqui na frente. Uma fazia a leitura do Evangelho, outra pessoa fazia a abertura e a outra pessoa fazia a palestra. E eu quero dizer para vocês que durante muito tempo, uma das trabalhadoras da casa abria qualquer evangelho na página da paciência. E ela dizia, não pode, esses evangelhos devem estar tudo viciado, porque durante 10 anos ela abria o evangelho e dava na página da paciência. De repente, ela descobriu por que é que acontecia dela abrir na página da paciência. Quando a gente fazia a palestra e a gente não combinava os temas, muitas e muitas vezes era que a pessoa que ia ler o Evangelho, ele pegava uma leitura que casava perfeitamente com a palestra que o palestrante ia fazer, sem que a gente tivesse combinado, sem que a gente tivesse comentado. E daí a gente diz, não poderia ter sido o texto melhor do Evangelho para a gente ler. Bom, por que eu estou falando nisso? Porque nesse mês de abril também a gente comemora a iniciação, aliás, os 170 anos da iniciação de Allan Kardec no Espiritismo. Então, esse mês de abril, que a gente diz que já está logo ali, né? Porque, na verdade, isso passa, assim, num piscar de olhos. Ele é muito importante para nós, da doutrina, porque ele traz a publicação desse livro, que nos é muito caro, que é realmente como se a gente pudesse tirar daqui as lições da nossa vida diária. E aí, Hipólite Leon de Nizar Rivail, que conheceu o fenômeno das mesas girantes 10 anos antes dele desencarnar. Ele conheceu aquele fenômeno e provavelmente esse fenômeno tenha sido apresentado para outros estudiosos. Ele era um pedagogo, ele era alguém que tinha uma responsabilidade muito grande, ele era alguém de uma
que tinha um zelo pela vida dele, né? Muito responsável. E ele pensava o seguinte: bom, mas como é que eu vou falar de uma coisa se eu não conheço? Eu tenho que ir a fundo, eu tenho que estudar isso, para depois eu poder conversar e expandir essas ideias. E aí, outras pessoas não se interessavam, outras pessoas que estudavam também o magnetismo, talvez não tenham se interessado pelo assunto. E ele foi a fundo. Ele foi estudar e ele dizia que ele precisava ter a veracidade desses fenômenos para difundir isso. Homem racional, né? Rivail tinha uma reputação a zelar. Ele tinha que cuidar com o que ele dizia. Hoje ainda a gente diz, né, que uma vez professor, sempre professor. E o professor, quando ele é professor não só dentro da sala de aula, ele é professor também fora da sala de aula, porque ele dá o exemplo. Então, ele tinha toda essa preocupação, porque ele tinha que mostrar para as pessoas que ele acreditava, mas ele não podia mostrar isso se ele não tinha experimentado isso. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a pensar que, na verdade, onde é que isso estava intrínseco? Onde é que isso estava nessa convicção que ele tinha de experienciar, né? E para poder colocar isso avante. Bom, daí a gente começou a imaginar, porque talvez muitos de nós tenhamos vivido naquela época, né? A gente começou a pensar, bom, mas há 1.800 anos atrás, ou 18 séculos atrás, Jesus Cristo já explicava. O que Jesus Cristo dizia? Eu vou retornar ao Pai para preparar a casa. E haverá de vir um Consolador que permanecerá entre vós. Então ele começou a pensar que realmente o Consolador seria o Evangelho segundo o Espiritismo e as outras obras do Pentateuco, ou as outras 4 obras de Allan Kardec. Esse Rivail, ele ficou conhecido mundialmente como Allan Kardec. Ele desencarnou em 1869. Ele teve um tempo para estudar isso, né? E Allan Kardec, o que ele fez? Rivail experienciou e depois Allan Kardec seguiu. O que ele dizia? Ele dizia o seguinte: vamos mostrar que há a comunicação entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Isto é verdadeiro, porque o livro dos Espíritos, ele é baseado em 1019 perguntas e respostas. E essas perguntas foram feitas por Allan Kardec, mas não foram respondidas por ele. Elas foram todas respondidas por espíritos. E o mais interessante disso é que nas mais longínquas partes desse nosso mundo, desse nosso planeta Terra, elas eram respondidas da mesma forma. Então, a gente tinha a veracidade, a comprovação de que isso era verdade. E aí nós temos, então, o livro dos
espíritos, onde a gente tem as 1019 perguntas e respostas. Então, o que ele dizia? Ele conseguiu comprovar o intercâmbio entre esses dois mundos, ele conseguiu comprovar a existência da reencarnação, né? A lei de causa e efeito, tudo que nós fizemos, nós somos responsáveis. Sabe que o Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo não proíbe nada. Se vocês pegarem esse livro, ou qualquer um dos livros, 5 livros da codificação, e vocês forem ler, de cabo a rabo, cada um deles, vocês não vão encontrar nada dizendo que vocês são proibidos de alguma coisa. Porque existe a lei de causa e efeito. Tudo nos é permitido, desde que a gente se responsabilize pelas consequências. Alguém está dizendo assim, olha, nós temos 2 caminhos. Esse aqui é o caminho do bem. É o da direita, né? Normalmente é isso. O da esquerda, eu não estou apontando para ninguém de vocês, tá? E o da esquerda é o caminho do mal. O que acontece? Eu sei o que cada um vai, aonde cada um vai me levar. Se eu quiser ir por esse, porque talvez esse vai ser mais rápido de eu chegar aonde eu quiser, eu vou ser obrigada a responder por aquilo que eu fiz durante esse caminho para chegar onde eu quis chegar. E tão somente eu vou responder por isso. Ninguém mais. Não adianta a gente botar a culpa no marido, no filho, no pai, no irmão, né? Não adianta. Cada um vai ser responsável pelos seus atos e vai responder pelos seus atos. Por isso, da importância da gente ler e estudar esse livro. Esse deve ser um livro de cabeceira, onde a gente consiga buscar o alento para as nossas dores morais, para as nossas dores físicas, porque quando as dores aparecem no físico, elas já vieram do corpo espiritual, né? Então, vamos cuidar de nós, vamos nos tratar bem, vamos nos cuidar, vamos nos amar, para que a gente possa ter a certeza de que nós teremos o melhor por vir. Gente, eu disse para vocês, a comunicação entre os mundos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, são o que nós temos dentro da doutrina. E o resto, gente, o resto ficará escrito como já está escrito na história. Hoje nós não precisamos mais do movimento das mesas girantes, né? Hoje a gente não precisa mais ver esses fenômenos. Hoje a gente acredita. E se vocês estão aqui hoje, é porque vocês creem. Assim como a gente não pode ver o vento que balança os nossos cabelos. E quem não tem cabelo, me desculpe, não pode sentir muito, né? Mas um pouco pode dar uma penugem, né? Assim. Mas, enfim, assim como nós sentimos que o nosso cabelo se movimenta e nós não enxergamos o vento, assim nós temos que ter a nossa fé. Acreditar nesse ser superior que mandou o seu filho para nos ensinar e deixar conosco esse manual. Então, se alguém de vocês ainda não tem, ele não é caro. Ele não é caro e ele vai trazer para vocês um alento muito grande, tá? E não precisem sair a hora que vocês, a hora que for a hora, cada um vai ter o interesse em buscar. Mas eu garanto para vocês, vocês não vão se arrepender. Que Deus Nosso Senhor nos ilumine, nos acompanhe
e que estabeleça a paz em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja.